Então, voltando, minha gente, tive um probleminha aqui com a câmera. Foi aí que o Espírito Santo, enquanto Pedro estava ali pregando para Cornélio e a família daquele centurião, não chegou nem à metade da conversa. Não deu nem tempo de Pedro terminar o seu discurso. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi a evidência? Começaram a se alegrar. As suas vidas foram se transformando, o seu interior foi se transformando. Eles passaram a ser tão cheios do Espírito Santo que, sendo romanos, passaram a falar em línguas estranhas. E Pedro viu e disse: rapaz, o acompanhante dele, o Espírito Santo foi derramado neles da mesma forma que foi derramado em nós. Então ali já estava se cumprindo a vontade do Criador de levar o seu Espírito e ajuntar os seus filhos espalhados por todo o mundo, independente da raça dele. Independente da raça dele, era filho dele, estava espalhado, disperso. Ele foi buscar e salvar as almas, suas ovelhas que estavam perdidas. Então aí se cumpriu a promessa. Estou dizendo isso porque aqui na nossa revista ela fala uma coisa muito a ser observada, que é um perigo hoje. Está ainda no comentário, no comentário bíblico da palavra-chave, que fala assim, no tópico 3, o engano dos cessacionistas, não é sensacionalista, é cessacionista, que é um grupo de gente que fala que o Espírito Santo só estava ali restrito na era dos apóstolos, estava ali restrito naquela época, que isso acabou, que esses dons acabou, e que o Espírito Santo, a evidência é que quando a pessoa aceita Jesus, ela é a evidência do Espírito Santo na vida dela. Só que elas estão contradizendo completamente, e eu vou te provar na Bíblia. Eu estou aqui, gente, falando coisas que nós não falamos, não tivemos tempo para dizer na lição dominical. Você também vai ver coisas aqui que eu estou falando, que se você for assistir aí no canal no YouTube, você vai ver outros professores, pessoas ensinando. Então eu procurei separar fatos que nenhum deles diz, embora o que eles disseram são verídicos, mas eu procurei aqui ensinar tópicos que eu não vi nenhum deles tanto na igreja e nenhum deles tanto aqui nos canais do YouTube. Então eu não vou estar dizendo as mesmas coisas que eles estão dizendo, que você não precisa me assistir, já que tem o deles. O deles são ótimos, são maravilhosos. Agora eu estou aqui acrescentando algo, né? Porque Deus não dá tudo a todos. Então estou aqui acrescentando também esse raciocínio, essa experiência que tenho com Deus, tá bom? É por isso. Então vamos lá. Aos cessacionistas. Vamos pegar a Bíblia aqui. Estou deixando aqui a revista. Vamos para o livro de Apocalipse. Já que só estava restrito à igreja na época dos apóstolos, então vamos para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 13. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 13. Apocalipse capítulo 2. Bem, quem estava aqui anunciando isso foi o último apóstolo vivo, certo? João, beleza? Ele estava pregando aqui essa palavra? Não, ele estava preso aonde? Na ilha de Patmos. Quem estava lá nas igrejas, nas 7 igrejas e também na Europa, que era Espanha, Portugal e aqueles lugares da Europa, Itália, quem era? Se todos os apóstolos já tinham morrido. Nessa época que João preso, o último,
Agora é conhecido nessa época a era dos pais da igreja, Jerônimo e outros lá que eram da época. E se o Espírito Santo e os dons fosse cessado, restrito somente à época dos apóstolos, então Jesus não aparecia para João, estava lá preso, velhinho, para poder repreender a sua igreja que tinha muitos dons, mas estava desagradando a Deus. Vamos ver? A prova está aqui. No versículo 13, uma repreensão para a igreja de Pérgamo. Conheço... perdão, minha gente, anotei aqui. Capítulo 2, do versículo 1. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Me faltaria tempo para poder explicar tudo isso, mas eu vou ao objetivo de mostrar a você que a igreja agia com seus dons, com seus frutos, o Espírito Santo agia ali, porém já estava sendo maltratado. Como hoje, essa era nossa que estamos vivendo. O Espírito Santo está sendo maltratado, está próximo, ou em muitos lugares já foram expulsos. Exatamente até como lugares como esse que diz que o Espírito Santo não age mais assim. Então ele diz, olha, verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Você tem perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ora, o que é isso? Se não for dons do Espírito Santo, se não for obras praticadas pelo Espírito Santo. Um homem natural, normal, resistente, resiliente, ele vai conseguir praticar essas coisas aqui. Sem o Espírito Santo, jamais, jamais ele suportaria tamanha coisa, se não fosse por amor. Vamos ver? A próxima, eu anotei aqui no papel, fiz uma colinha aqui, capítulo 2, vamos para outra igreja, verso 18. Vamos ver Jesus repreendendo uma igreja cheia de poder, cheia de obras, mas estava desagradando a ele. Né? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, conheço a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho contra ti que o tolera essa mulher, Jezabel, e já começa agora a repreensão. Então o que não é isso se não for dons do Espírito Santo? O Espírito Santo operava, mas o ser humano consiste em fazer sempre a sua vontade e se perder. Mas aqui evidencia, os apóstolos, a maioria estavam mortos, e esse aqui era o que constava que era um dos últimos, estavam presos. Mas ainda assim o Espírito Santo estava operando ainda na igreja. E vamos ver a carta desse próprio apóstolo aí, a respeito do Espírito Santo, se só operava na época dele. Vamos ver? Vamos lá. Volte mais um livro aí, você vai achar o livro de João. Você vai achar o livro de João. Eu anotei, meu Deus. Eu anotei. Pronto, anotei. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Vamos ver? Primeira Epístola de João, capítulo 2. Capítulo 2, verso 27. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Eu estou abrindo aqui a janela aqui para poder enxergar, tá bom, gente? Mas está batendo um ventinho aqui abençoado e está fechando aqui. E no escuro não dá para enxergar não, que eu não sou morcego. Vamos lá.
versículo 27, capítulo 2, verso 27. O título é assim, ó, a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo está restrito somente à igreja da época dele? Então por que ele mandou essa carta para durar? Vamos lá, diz assim, ó. Quanto a vocês, a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Permanece neles? Você só está restrito na época dos apóstolos. Permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, olha aí, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora permanecei neles, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Fora que Jesus Cristo disse que o Espírito Santo estaria com ele até a sua vinda. Estaria com a sua igreja, que não deixaria a sua igreja só. E como é que o Espírito Santo não atua? Vamos lá. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça, só aquele povo? Não. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É nascido dele. Vamos para o capítulo 3. Vamos para o capítulo 3, verso 9. Aqui no capítulo 3 de 1 João, verso 9, também diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que perpetua, ou só era isso aqui para aquela época? Pois todo aquele que permanece nele, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o apóstolo está dizendo, olha, se vocês tiverem o Espírito Santo, a semente do alto vai estar dentro de você. Você vai vencer o mundo. Você não vai viver na prática do pecado, porque dentro de você irá permanecer a presença dele, fazendo de você um nascido do Pai, um nascido do alto. Então, como é que isso está restrito somente na época dos apóstolos? Então, aqui eu já estou complementando nessa passagem da Bíblia aquela passagem que fala a respeito dos cessacionistas, que era aquele povo que diz que o Espírito Santo parou de atuar na igreja, certo? Então isso é uma coisa muito séria, muito séria. Vamos para o próximo tópico, o dinamismo da igreja apostólica. Fala assim, tópico 1. A igreja nasce avivada. Esqueci de dizer. Essa é a segunda parte. Essa é a segunda parte da lição 5. Não deu para fazer tudo porque deu um probleminha na câmera, então estou fazendo aqui a segunda parte. Caso você esteja assistindo a segunda parte, você volta para a primeira, que é o tópico da lição 5, o avivamento na vida da igreja. Eu estou ensinando aqui a parte B, ou a segunda parte, certo? Para você poder entender isso aqui, você vai ter que voltar lá para ler a primeira. Vamos lá. Eu vou botar uma atrás da outra e vai ficar fácil. Então, a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes.
Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, Êxodo 40, verso 34 em diante. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali, no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história. A igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos pode ser resumido assim. Primeiro, conversão e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e nas orações. Está escrito em Atos 2, versículo 42. Havia também temor, sinais e maravilhas, além do cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Primeiro, espiritual, que abrangia o quê? A piedade e a palavra e a oração. E a segunda parte, o social, que era essa comunhão e o ato de suprir as carências. Então, resumindo aqui, vou estar aqui resumindo para você. Assim como na época do deserto, ele desceu sobre o tabernáculo, que era uma espécie de uma cabana gigantesca, cabana gigante de peles. Me faltaria tempo para explicar cada argola daquela, cada pau daquele, cada corda que puxava, cada pano, cada grossura de pano. Ali representava um corpo. Representava um corpo cujo cabeça era o Altíssimo, que estava ali derramando fogo sobre o sacrifício ali, sobre o altar, estando presente. No Pentecoste é algo completo. Ele derrama a sua glória por meio da unção do Espírito Santo, aquelas línguas de fogo, e agora tabernacula, ou seja, ele vive dentro do crente. Então esse crente, ao estar cheio do Espírito Santo, passa a agir com poder. Ali operava sinais, maravilhas, prodígios. Tinha discípulo como Pedro, que nós vamos dizer na próxima aula. Pedro passava e as pessoas jogavam ali as pessoas doentes para a sombra de Pedro curar. A Bíblia fala ali que a igreja agia com poder. Não era só Pedro, não. Os diáconos operavam maravilhas, os crentes operavam maravilha. Então tinha esse serviço cristão. Era batismo, era milhares de pessoas. Então, eu me lembro agora também, capítulo 8 de Atos, após Estevão, cheio do Espírito Santo, que bombardeava aquele lugar com o poder da palavra de Deus, tiveram que matar ele. Tiveram só parando aquele homem, só matando ele. Aí o Espírito Santo levanta outra testemunha, que é o seu servo Filipe, diácono, um dos diáconos. E me lembro que o Espírito Santo foi lá, falou, se apresentou para ele e disse, vá para tal deserto, em tal lugar. Lá você vai ver uma carruagem, você vai ver gente lá e prega para eles lá. E quando Filipe foi lá e se confirmou, estava ali um homem importante de um outro país, Candace. Ele era eunuco, estava indo para Jerusalém adorar e lendo as Escrituras e não estava entendendo. Então aí Filipe foi e pregou. Está entendendo o que você está lendo? Não, não tem ninguém que me explica. Ele explicou. Começou com Jesus, que veio com obras, sinais, maravilha, fez isso, aconteceu, e a palavra foi entrando, foi lavando, a ponto de transformar ele. Eu quero Jesus, eu quero esse Jesus. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que se converter, você tem que se arrepender, você tem que confessar os seus pecados e ser batizado. Eu quero, o que é que eu faço? Você tem que ser batizado. Aqui, ali, tem água ali, o que impede eu ser batizado? Isso aí. Não, eu já estou arrependido, eu quero esse Jesus. Quando aí Filipe batizou o eunuco, a Bíblia diz que na mesma hora, quando o eunuco levantou os olhos
já não viu mais Filipe ali, porque o Espírito Santo, com poder e maravilha, fez o quê? Arrebatou Filipe dali e já jogou ele em outra cidade. A Bíblia diz também nesse mesmo capítulo que as pessoas, quando viam e ouviam a pregação de Filipe, as maravilhas de Deus, sabe, pegar, ó, seus livros de magia negra, ó, jogava lá. Outros se convertiam, outros largavam suas porcarias, largavam seus ídolos, seus deuses de pedra, de pau, largavam e queriam esse Jesus vivo que estava dentro deles. Aleluia! Porque viram e ouviam o que Jesus estava fazendo por intermédio do Espírito Santo dentro deles. Então a igreja agia com poder e maravilhas. Só que também tinha o outro lado, a parte ruim. Quando as pessoas aceitavam Jesus como seu Salvador e se voltava para eles, passava a ser naturalmente inimiga do Estado. O Estado, que era o Império Romano dominando aquele país, de coloio com o judaísmo, com medo dos romanos, e também lucrava em ser casada com eles, subjugava as pessoas e desobedecia completamente a ordem do Senhor. Então por isso que o Senhor, ao vir sobre eles e derramar o seu Espírito, ali começou a executar. Foi atender aos pobres, que eles jogavam fora. Perdeu aquele medo de contaminação. Contaminação não era você estar diante daquelas pessoas e salvar ela, era você praticar a transgressão da lei. Mas eles não, eles faziam acepção de pessoas, eles não ajudavam os pobres, eles só pensavam neles, na elite, eles desobedeciam em tudo. Era só aparência. Então a igreja agora estava com essa função de executar a obra de Deus. E uma dessas era cuidar dos pobres, era salvar todo tipo de pessoa que desse oportunidade de ser salvo. E essas pessoas que estavam excluídas agora da sociedade, excluída da fé judaica, dos fariseus que mandavam naquela época, essas pessoas, quando viu esses irmãos falando do amor de Deus, das maravilhas de Deus, aceitava Cristo Jesus como seu Senhor. E agora, o que é que faz? Não pode ter emprego, não podia ter terra, não podia ter nada, porque era uma perseguição tanto dos judeus como dos romanos. Então só o que restava fazer? Eles vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos ficarem ricos? Não. Para os apóstolos usarem na manutenção da vida deles. Eles viviam ali, eles viviam em outros lugares, então um ajudava o outro com aquela riqueza que eles ali distribuíam, porque eles encontraram a maior riqueza. Eles encontraram o tesouro escondido no campo, que é Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo. Então eles fez o que Jesus disse: olha, aquele que acha... aqueles que o reino do céu é semelhante àquele que acha o tesouro oculto no campo, o qual vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo só por causa do tesouro ali dentro. Então era isso, era essa revelação da salvação, era a presença de Deus. Então nada mais era importante para eles, nada mais. Eles queriam repartir com os outros o que eles tinham, que era essa presença maravilhosa que somente sabem aquele que tem esse gozo, essa presença maravilhosa do Espírito de Deus dentro deles. Então, como eles foram comissionados para levar esse evangelho a todas as nações, para que eles estavam guardando a herança para os seus parentes? Para que eles estavam guardando os bens? Se ele aprendeu um dos mandamentos, Jesus disse: olha, não construa riqueza aqui nessa terra, onde o ladrão vem, ou a traça corrói. Construa tesouro lá no céu. Esse ninguém vai poder tirar de vocês. Então, eles foram comissionados para levar o evangelho. Então, eles se desfaziam de todos os seus bens. E aí, um patrocinava o outro. E levava o evangelho no mundo. E viviam pela fé. E já a Bíblia diz, no próprio livro de Atos, que Deus não deixava faltar nada para nenhum deles. Aleluia. Então tinha essa assistência, a espiritual
poder, glória, unção, mas também tinha a comunhão do repartir do pão, a parte de assistência social dos que estavam excluídos. Então eles ali acolhiam essas pessoas, a Bíblia diz singeleza de coração, de casa em casa, repartia o pão e dava graças a Deus e vivia em alegria. Então isso fazia com que as outras pessoas de todas as esferas da sociedade ali ficavam perplexas com tamanho amor. Houve também morte ali. Houve o Espírito Santo também matou ali um casal ali. Porque quis se amostrar, quis se aparecer, mentir contra o Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo se indignou, que ele é sensível, e arrancou a vida daqueles dois ali, chamado Ananias e Safira. Capítulo 5, você pode ver isso. Então, o Espírito Santo operou sobremaneira naquela época, naquele povo. E aqui está dizendo sobre essas coisas. Vamos para o próximo tópico agora, certo? Então vamos para o próximo tópico, que é esse evangelho também, o ministério ungido para os dias atuais, ele tem a intenção, ele tem que ser autenticado por Deus. Aqui vai explicar que não pode estar, eu estou resumindo porque para ler vai ficar difícil. Esse ministério avivado não fica restrito a quem estuda teologia, que tem a hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Hermenêutica, a homilética, a homilia é a forma de você se apresentar, como você pregar, expor. A homilética ou homilia, hermenêutica, essas coisas teóricas, essas coisas são técnicas. São técnicas. Porém, o Espírito Santo, ele não fica dependente dessas coisas. Até porque o homem que fez o maior dos sermões, que foi Pedro, não tinha faculdade, não tinha estudos, ele só tinha a Torá, que é a lei oral, que ouvia dos seus pais. A maioria desses aqui, eles não tinham uma instrução, era pouco deles ali, era Iscariote que tinha muita instrução, Mateus tinha instrução, certo? Mateus tinha instrução, Iscariote, e não estou muito lembrado dos outros. Mas a maioria ali eram pescadores, pessoas da roça, não tinha essas instruções. E quando receberam o Espírito Santo os capacitou. O engraçado é que, não sei se você sabe, mas na hora do Espírito Santo usar o servo dele para pregar para os doutores em Jerusalém, não usou o doutor que era da lei, Paulo usou Pedro. Você fica em Jerusalém aqui, depois você vai para Roma, mas fica aqui pregando para os doutores aqui. Depois você vai pregar para os doutores lá em Roma. Já o servo dele, chamado Saulo de Tarso, que era discípulo de Gamaliel, conhecedor, vamos dizer que era um dos maiores, os PhDs que você imaginar aí de teologia não, de teocracia da época, o que entendia as leis, os vernáculos, falava vários idiomas, apóstolo Paulo, falava vários idiomas. Na hora de ser usado para os doutores, ele foi expurgado, que era o povo ali de Corinto, que era o povo ali de Atenas. Esses aí não aceitaram Paulo. Paulo só foi mesmo bem aceito entre a maioria dos gentios de Antioquia, pessoas ali da Espanha e outros lugares, que aceitou o testemunho de Jesus através de um doutor. O doutor foi pregar para os gentios, pessoas que não eram também letradas, mas usou o ignorante, que era conhecido como ignorante, como iletrado, Pedro e João, para pregar para os doutores em Jerusalém. Porque é assim que Deus faz, ele não depende da sua qualificação. Ele usa, é muito bom, mas se você achar que você vai, como hoje em dia a maioria de nós somos bem estudados, muitos estudados, enche a boca com orgulho, eu sou bacharel nisso, eu sou bacharel em aquilo, eu tenho um curso teológico, tenho pós-graduação. Me pergunta se essas pessoas salvam realmente vidas. Pergunta se essas pessoas levantam paralítico. Pergunta se as pessoas dão vista cega. Pergunta se o Espírito Santo tem
espaço na vida dessas pessoas. A maioria delas não tem, porque estão apoiadas. E para aquilo que eu acabei, sobre isso que eu acabei de falar para você, eu não estou lembrado, não vai dar tempo de achar, mas Paulo diz assim, ó, as minhas palavras diante de vós não consistiram em sabedoria humana, em especialidades humanas, habilidades humanas. Pelo contrário, eu me retive apenas em pregar Cristo para vós, esse Cristo crucificado. E não consistiram de palavra de sabedoria, de poder, não, mas de sabedoria, palavra de conhecimento, mas foi através da palavra de poder, conhecimento e manifestação da presença de Deus. Foi assim que eu fui até vocês. Então, é bom estudar, Deus hoje na sua igreja, até porque a igreja, as mais antigas, que algumas delas estão vivas até hoje, elas salvaram muito mais almas sem a tecnologia, sem a internet, sem esses meios de comunicação, e muitos deles trabalhavam na roça, certo? Porque o Espírito Santo, ele não fica dependente dessas coisas. Basta um coração sincero, compungido, um coração arrependido, é que ele opera. Então aqui é a explicação dessa parte. Autenticado tem que ser autenticado por Deus. O que é autenticado? Confirmado por Deus. A Bíblia diz em Atos que o Espírito Santo ia confirmando a obra da igreja. Ia confirmando através de sinais, prodígios, maravilhas e poder. E por último fala que o objetivo final é glorificar a Cristo. Se a obra daquela igreja ou de algum obreiro, de alguma pessoa, não for objetivo de glorificar a Jesus Cristo, então aquela obra não passa de meramente humana para se autopromover. Para se autopromover. A glória e a honra é para Ele. Então, tem várias passagens aqui na revista, né? Como está escrito em João 16, 13, 14, Deus disse, olha, quando vocês receberem o Espírito Santo, Ele vai me glorificar, Ele vai mostrar tudo aquilo que eu ensinei a vocês, Ele vai lembrar a vocês. A glória é para mim. Eu glorifiquei o Pai, e o Pai vai glorificar a mim, através do Espírito Santo. Por isso, na oração, diz, Pai, glorifica-me a mim, capítulo 17 de João, glorifica a mim como eu te glorifiquei nessa terra. Glorifica-me. Então, a glória é toda para Ele. Então, este foi o tópico. Tem mais coisas para a gente ensinar, né? Porém, eu não vou ter tempo. Eu anotei aqui a direção que o Espírito Santo me deu, que eu estudei, passei aqui para você. Então, esse é a vontade de Deus. E eu acredito que chegou a hora, chegou o tempo. Sabe por quê? A igreja está difamada. A igreja está sem crédito. Por causa de gente que, por causa do dinheiro, porque ficaram poderosas, bagunçaram com a igreja ficou, mas tudo isso é para se cumprir. A glória de Deus vai subir depois do caos que está tendo. Quem pensa que a igreja vai terminar, vai ser destruída, está enganado. Jesus Cristo, essa é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as coisas ruins têm que se manifestar mesmo. Tem que se manifestar. Mas aí o que vai acontecer? Tudo isso será expurgado, será queimado. Ele mesmo diz, sereis batizados com o Espírito Santo e sereis batizados com fogo. O fogo vem para mostrar quem é palha, quem é feno ou quem é madeira, que não resiste ao fogo. Mas aqueles que são verdadeiramente nascidos de Deus, que vence o mundo por meio da fé, por meio de uma comunhão, esses irão permanecer. Se ele é ouro, quando o fogo descer, ele vai brilhar, vai purificar mais ainda. Se ele é pedras preciosas, também. Se é metal precioso, vai permanecer. Então, esse é o objetivo. E eu também me lembrei de uma coisa. Geralmente, esses avivamentos acontecem a cada 100, 120 anos. Na época do avivamento na Inglaterra, na época de John Hus, na época de John Wesley, na época de Charles Finney,
Tudo era mediação de quase 100 anos. E agora que a igreja está sendo considerada como lugar de ladrão, lugar de aproveitador, lugar de quem só quer o dinheiro, e um monte de escândalo, um bocado de coisa ruim acontecendo, pois é a expurgação dessas coisas ruins. Porque ele vai escolher gente como eu, gente como você, pessoas simples, pequenas, e vai derramar o Espírito dele, e vai se manifestar poderosamente nesses últimos dias, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho. E se prepare, meu irmão, se encha do Espírito Santo. Igreja, deixa de fora essas coisas, não queira imitar o mundo, não queira fazer as coisas que estão dando certo que o mundo está fazendo. As coisas com Deus andam na contramão do mundo. Se encha, se revista do Espírito Santo, aprenda a sua palavra, o que ele mandou fazer, o que ele disse para não fazer, o que ele deseja que viemos fazer. Vamos aprender a palavra de Deus e vamos se encher da sua presença. Aí ele vai derramar sobre vós copiosa chuva, e através da sua vida ele vai ganhar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, faculdade, trabalho, aonde você estiver. A presença de Deus irá exalar aonde você estiver, e o nome dele será glorificado através da sua vida, tá bom? Eu agradeço a sua audiência. Pai Celestial, eu te agradeço por esse privilégio de estarmos aqui desfrutando o conhecimento da tua palavra. Que o Senhor, com esse conhecimento, leve os teus filhos, leve o teu povo a se render a ti, a buscar a ti, a tua presença com fervor, para poder glorificar o teu nome e ser uma testemunha viva nesta terra do Senhor. Porque nós somos a testemunha viva que o Senhor está vivo. Então se manifesta em nós, se revela esse mundo em nós, para podermos glorificar o teu nome, para podermos estar preparados para o teu retorno. Te agradeço em nome de Jesus. Todos que creem digam amém. Até a próxima.